Isso pode parecer uma simples semente, mas ela guarda uma das plantas mais importantes da humanidade. A maconha. A cannabis é a droga ilegal mais popular do planeta, e ela vem sendo cultivada desde o início da agricultura, há mais de 10 mil anos. Erva, chá, verdinho, ganja, marihuana. Você pode decidir como vai chamar essa plantinha. E também pode decidir como vai usar. Vestindo, tomando, comendo e, é claro, né? Fumando. Há cerca de 100 anos, a maconha foi proibida e muitos tabus sobre ela foram criados por conta disso. Mas a verdade é que a ganja sempre foi uma grande aliada da humanidade e esteve presente no desenvolvimento social, cultural e tecnológico de diversas civilizações. Esse é o Estação Maconha. Vamos falar da ganja de ponta a ponta. Você vai conhecer cada parte da planta, a história dela na humanidade, seus usos medicinais, terapêuticos e até bolar baseados diferenciados. Sejam muito bem-vindos. A cannabis é um gênero de planta da família Cannabaceae, que dá origem a várias outras plantas conhecidas por nós. Você sabia que a maconha é prima da cerveja? O lúpulo e a cannabis fazem parte da mesma família. A maconha se divide em 3 espécies: a cannabis sativa, índica e a ruderalis. Mas falaremos sobre essas diferentes espécies mais pra frente, a gente já chega lá, calma aí. Ela pode ser cultivada em ambientes outdoor ou indoor. Em cultivos outdoor, podemos ter cerca de 2 colheitas por ano. Em cultivos indoor, esse número pode subir dependendo da quantidade de luz oferecida por dia. Existem plantas do sexo masculino que vão gerar pólen para criar sementes, e plantas do sexo feminino. Estas vão florescer e gerar grandes conjuntos de flores. E é justamente nelas, as flores, que encontramos concentradas as substâncias que produzem os diferentes efeitos no nosso corpo. Essas e outras dicas de cultivo você pode aprender no nosso outro curso, Cultivo Orgânico. I'm Kelly, and this is Josh, and we're from Dragonfly Earth Medicine. And we're coming to you from the middle of our garden, surrounded by amazing plants. In this course, we want to share with you our love of cannabis cultivation, our journey through the years of understanding this plant, and we want to help you have a successful garden in your area. A verdade é que todas as partes da planta podem ser utilizadas de diversas formas, inclusive como matéria-prima nas principais indústrias. Dentre os vários nomes da maconha, um anagrama é usado para se referir ao uso industrial da ganja, o cânhamo. Roupas, biocombustível, papel e até concreto pode ser feito de cânhamo. Ele é considerado uma matéria-prima muito melhor do que as atuais concorrentes. Por exemplo, na produção de papel, 1 hectare de maconha produz a mesma quantidade que 4 hectares de eucalipto. Na indústria têxtil, o cânhamo possui incríveis benefícios, sendo uma fibra mais resistente que o algodão, mais duradoura e, por ser biodegradável, não tem impactos no meio ambiente, diferente das fibras sintéticas, como o poliéster. Em 1941, o fundador da Ford, Henry Ford, transformou e usou a matéria orgânica de cânhamo em biocombustível em plástico, onde fez o primeiro carro feito e movido a maconha. Amongst the thousands of products made from hemp, one of the most extraordinary is Henry Ford's plastic car. Built in 1941, it contained cellulose fibers derived from hemp, sisal, and wheat straw.
De lá pra cá, a maconha já foi estudada e aplicada em diversas outras criações. Uma das mais recentes foi a criação do concreto de cânhamo. O hempcrete é forte e leve ao mesmo tempo, e deixa as paredes respirarem, o que ajuda a regular a umidade e temperatura do ambiente. Ou seja, menos gastos com energia e proteção contra mofos. O concreto de cânhamo também é um excelente isolante térmico, acústico e impermeabilizante, sendo até mesmo resistente a incêndios. Além de mais ecológicos, já que é totalmente orgânico e pode ser reciclado como fertilizante. As plantações de maconha são muito benéficas para o meio ambiente, já que se retira mais CO2 da atmosfera do que as demais culturas agrícolas. Para cada 1 tonelada de maconha cultivada, se retira da atmosfera 1,6 tonelada de CO2, além de ser uma cultura que ajuda a limpar e recuperar os solos deteriorados. A maconha é uma grande aliada na luta contra as mudanças climáticas, uma solução em diversas indústrias e pode até ser uma porta de entrada para o debate sobre a legalização em diversos países. O futuro do cânhamo é verde. Nos usos sociais, medicinais e terapêuticos, o foco está nos buds de maconha. São nessas flores que ficam concentradas as maiorias dos tricomas. Os tricomas são pequenos cristais que protegem as plantas. Eles possuem várias funcionalidades em diversas outras espécies. Na maconha, uma de suas funções é armazenar a maioria dos canabinoides, terpenos e flavonoides. São eles os responsáveis por se ligar ao nosso organismo e produzir os mais diferentes efeitos que sentimos a consumir a maconha. Dentre as mais de 400 moléculas presentes na maconha, 2 recebem uma atenção especial: o THC e o CBD. O THC, tetraidrocannabinol, é um dos canabinoides com princípios psicoativos, e é ele quem te deixa chapado. E o CBD, canabidiol, esse não te deixa chapado, porém, ele é um dos personagens principais no uso medicinal da maconha. As sensações mais comuns ao consumir maconha são relaxamento físico e mental, euforia, felicidade, aumento do apetite, criatividade e muito mais, né? Mas esses canabinoides também produzem diversos efeitos medicinais no nosso corpo, como analgésico, anti-inflamatório, antieméticos, antissolíticos, antiepiléticos, antiespamódicos, anti-insônia, neuroprotetor e cada dia estamos descobrindo mais. Os terpenos e flavonoides são moléculas presentes em toda a flora, responsáveis pelo cheiro, cores e sabores. Algumas dessas moléculas são compartilhadas entre várias plantas, flores e frutos, como por exemplo o mirceno, presente em várias espécies como o louro, tomilho, manga, lúpulo e a maconha. Os terpenos, em geral, são muito usados em aromaterapias, já que também possuem propriedades medicinais e terapêuticas. Esses canabinoides estão presentes em diversas quantidades dependendo da genética da planta, mas já a gente fala sobre essas diferentes genéticas. Existem diversas formas de se consumir essas flores, mas também podemos extrair esses canabinoides para consumi-los concentrados, sem a presença da matéria vegetal da flor. Esse processo se chama extração, e o resultado das extrações são os óleos e os haxiches. Os tricomas da maconha podem ser extraídos da planta de diferentes formas, gerando assim concentrados de canabinoides que conhecemos como os haxiches. Dependendo da forma de extração, conseguimos obter diferentes tipos de concentrados, podendo chegar até a 99% de THC. Na religião hindu, o haxixe é considerado um presente dos deuses. De fato, eles acreditam que a planta teve origem quando Shiva, chegando a um banquete preparado por sua esposa, baba ao ver tantas delícias, e de sua saliva surge a planta abençoada. Interessante, né?
Os 3 principais haxiches feitos a partir da extração sem solventes são o rosin, quando aquecemos e esprememos a This is the way to go down. Third time is the charm. So this comes with some clamps that stick it to the table. All that. And I'm quite happy with that return I've gotten off of it. And that's generally what I try to do. o dry sift, quando agitamos e peneiramos as flores e folhas secas para separar os tricomas. Not nearly as nice as what we saw wash through the bubble. We got here. Okay. There we go. E o bubble hash, quando separamos esses tricomas, agitando as flores e folhas imersas em água com gelo. Goldy greenish water there. Oh my goodness. Let me tell you, color of this is spectacular. Você pode aprender muito mais sobre esses haxiches nos nossos cursos Bubble Man's World e Extração Sem Solvente. Essas não são as únicas formas de extração. Podemos extrair esses canabinoides para se produzir óleos medicinais, cremes corporais, medicamentos e até diluir em comestíveis. Podemos notar na estrutura da planta as diferenças entre as espécies. Enquanto a cannabis sativa é mais alta e possui folhas mais finas, a índica é mais baixa e tem folhas mais largas. As plantas da espécie sativa tendem a trazer mais euforia e energia, enquanto as índicas trazem mais relaxamento e tranquilidade. Mas hoje, a maioria das plantas são híbridas e trazem essas sensações mais diversificadas. Dentro dessas espécies, foram se criando as chamadas strains ou cepas. Isso aconteceu pois desde sempre a humanidade percebeu que a maconha é mais que uma planta para uso adulto. Cultivada e combinada do jeito certo, ela pode servir para muitos propósitos. A maconha está para as plantas como os cachorros estão para os animais. Uma invenção humana feita para satisfazer necessidades humanas. Existem mais de 1000 raças de cachorro, um é para cuidar da sua criança, outro é para proteger sua casa, outro é para levar uísque para o cara que caiu na avalanche. E você não usa o São Bernardo para fazer outra coisa, você usa o cachorro certo para a tarefa certa. A maconha é a mesma coisa, foi cultivado ao longo de milênios em torno do Himalaia, tem maconha para dormir, tem maconha para acordar, para trabalhar, para fazer amor, para ter filho. Tudo isso foi desenvolvido por nossos ancestrais e só funciona porque dentro do cérebro da gente, você que está assistindo em casa, tem muita maconha no seu cérebro. Se você acha que a maconha deve ser proibida, pense que você tem muita maconha no seu cérebro. São os endocannabinoides, os canabinoides endógenos. Nós temos 6.000 anos de experiência com a maconha. Aí, as primeiras strains foram se criando quando a maconha começou a se espalhar pelo mundo. E assim foram surgindo diferentes formas de se cultivar, cuidar e manusear, resultando em plantas com características distintas. Hoje, conseguimos manipular e criar novas cepas, cruzando diferentes genéticas para se obter um resultado desejado, podendo ser o aumento ou a diminuição dos níveis de CBD e THC, pôr em evidência cheiros, gostos e até a onda desejada. Usamos essas strains para categorizar as mais diferentes plantas de acordo com os níveis de canabinoides, terpenos, efeitos, potências e lugares de origem. Como, por exemplo, as strains Nami Kush, Old Kush, Bubble Kush e Orange Kush. São oriundas da cordilheira Hindu Kush, no Afeganistão. Ou então, as strains Nami Haze, Purple Haze, Lemon Haze e Critical Haze. São plantas sativas com alto teor de THC e seus terpenos são mais cítricos. A gente terminou nosso primeiro módulo. Agora, vamos falar da extrema importância que a maconha teve ao longo da história. A maconha foi uma das primeiras plantas cultivadas e domesticadas pela humanidade. O cultivo da cannabis começou há mais de 10.000 anos na Ásia e se espalhou por todos os cantos do mundo. Onde se cultivava a maconha, se tinha alimentos, cordas, roupas e papéis. O registro mais antigo que temos dos usos medicinais da maconha data de 2737 a.C., pelo então imperador chinês Shang Nan, que é considerado o pai da medicina chinesa e descreveu as propriedades terapêuticas da maconha em uma farmacopeia.
E na medicina ocidental, iniciada por Hipócrates na Grécia Antiga, a maconha também estava presente. Hipócrates mencionou a cannabis como solução para muitas dores e doenças. A maconha também foi muito usada como forma de conexão espiritual. Existem muitos estudos, escavações arqueológicas e relatos que provam diferentes usos por diversos povos, tanto em rituais religiosos e até em velórios. Isso é devido ao seu uso ser considerado enteógeno. Arqueólogos já encontraram em escavações no Oriente Médio resquícios do uso de maconha em práticas medicinais e encontros religiosos por povos judaicos. No Egito já encontraram até mesmo dentro de sarcófagos e múmias. Os sacerdotes na Grécia Antiga queimavam maconha em templos dedicados a Dionísio, o deus grego do vinho e da fertilidade. Os gregos também acreditavam que a maconha podia induzir visões e revelações divinas. Escrituras budistas antigas relatam o uso da maconha em cerimônias para meditação e comunhão. No hinduísmo, a maconha tem uma forte relação com sua deusa Shiva. Seus ensinamentos dizem que a cannabis dinamiza o pensamento, concede saúde, vida longa e possui propriedades afrodisíacas. E até hoje, os seguidores de Shiva, considerados homens sagrados na Índia, fumam haxixe livremente pelo país em seus cachimbos. A maconha foi sendo usada religiosamente, medicinalmente e até economicamente por muitos séculos. Na Europa, o cânhamo foi crucial no desenvolvimento das civilizações, sendo o cultivo obrigatório em vários locais como forma de pagamento de impostos. E olha só, a fibra do cânhamo foi usada nas velas e cordas das caravelas que vieram para as Américas. A chegada da maconha nas Américas se deu tanto pelos africanos escravizados, que tinham a ganja como parte da sua cultura e religião, quanto por colonizadores europeus, que trouxeram com intenções econômicas. A população escravizada chamava essa planta de muitos nomes. E eles usavam em diversos momentos. Nos descansos, em encontros sociais e em suas práticas religiosas. Diziam eles que após fumar, alegravam-se, conversavam mais amigáveis, contavam histórias e versos, e que o riso ficava solto. Diziam também que perdiam a noção do tempo, e depois sentiam muita fome e sono. Era principalmente uma forma de alívio e de manter a conexão com suas terras. Os conhecimentos sobre as propriedades medicinais também faziam parte da rotina do povo preto, chamando a atenção também dos povos originários, que logo passaram a cultivar a maconha. Cadê o Dega? Já sabia. Cadê o Dega? Aí eles acendiam aqui. Aquilo ia de um por um, fumando. Tomava, chega a puxar, dava um graça, ia rir, brincava, passava a noite naquilo. Era tão bonitinho, crescia desse tamanho. Aquilo cheira. Uma pessoa que tivesse assim, doente, com fastio, que não quisesse comer, podia ferver 2 ou 3 folhinhas. A pessoa comia que dava gosto. Era planta de casa. Era a mariquinha e a linhamba, era esses daí. E o dirige que eles chamavam. Eu amontoava aqueles velhos no terreiro, fazia aquela roda e iam fumar. E você via, era a alegria deles, não via bagunça, não via coisa nenhuma, era só a risada deles lá e que é só fumando direito. E meu pai já dizia assim, ele fumava, por exemplo, ele ia embora para pescar, assim pro rio, amarrado a canoa dele lá para trás. Poxa, ele ia fumar. Tabaco e eu dirijo. Eles querem para dar paciência para a pessoa pegar o peixe e trabalhar. Na roça, fazer roçado. O cara pode fazer um cigarro no seu trabalho, vai trabalhar descansadamente. Quando pensa que é 10 horas, é 11 horas, é 1 hora da tarde, que seja, está bem trabalhando tranquilamente. Aí isso aí era o velho hábito, costume dos indígenas, era o tabaco dos índios. Hoje não se pode mais, os índios não podem mais usar isso aí porque é proibido. Deus defende, se souber um que esteja fumando, poderá ser preso, executado pela lei. Acho que foi o tempo que eu tinha bem aí assim,
Agora esse bicho é campo, né? O capitão Amaro disse assim, disse, Damásio, eu vim aqui contigo, eu soube que tu tem a maconha. Eu digo, tenho. Eu soube que tu tem porque eu tenho a ordem do capitão, que aqui agora nós vamos acabar com o negócio da maconha aqui. Se tu não acabar, ele disse, você vai ser retirado daqui da terra indígena. Cheguei lá, arranquei tudo. Daqui foi o chefe da funária mesmo. Eles falaram lá com os caboclos deixaram de plantar. Aí a cachaça fica no lugar. Durante a era colonial do Brasil, o cânhamo também foi bastante cultivado. Portugal, inclusive, criou uma estatal chamada Real Feitoria de Linho Cânhamo, que visava incentivar a produção de cânhamo em Portugal e em suas colônias, distribuindo sementes, desenvolvendo técnicas de cultivo, processamento e mantendo o sistema de compra e venda de cânhamo. Os ingleses também inseriram o cânhamo junto da escravidão em uma pequena ilha na América Central, a Jamaica. A religião principal da Jamaica é a Rastafari. E para os rastas, a maconha é muito importante, pois eles acreditam que ela ajuda o ser humano a estar mais perto do Deus Jah. Até os anos 30, era possível encontrar maconha sendo vendida em farmácias e boticários. Os chamados cigarros índios eram vendidos sem restrições, indicado para muitos problemas. Mas aí o que aconteceu que hoje ela é tão demonizada? A proibição da maconha está diretamente ligada ao racismo e o preconceito. Em 1830, no Rio de Janeiro, foi criada a primeira lei do mundo que criminalizou o consumo da maconha, a Lei do Pito do Pango, na tentativa de reprimir mais o costume dos escravizados. Essa lei, claramente racista, punia com alguns dias de prisão quem fosse pego consumindo o pango, e apenas uma multa para quem vendesse. Muitas outras leis foram feitas para perseguirem e afastarem a cultura dos escravizados no Brasil. 2 anos após a abolição da escravidão, foi promulgado o Código Penal de 1890, que passou a criminalizar até mesmo a capoeira, o samba e o candomblé. A maconha foi sendo tolerada durante muitos anos, sendo vendida nas farmácias e boticários, indicada para muitos problemas, como respiratórios e de insônia. Até mesmo a rainha Carlota Joaquina no Brasil e a rainha Vitória na Inglaterra bebiam um chazinho para aliviar as cólicas. Foi então, no início do século XX, que as coisas começaram a mudar. O Brasil teve papel importante na disseminação do ódio à maconha nas comunidades internacionais, exportando relatos preconceituosos em congressos científicos, como em 1915, no Congresso Pan-Americano, onde pela primeira vez foi introduzido em debate os supostos males da maconha, graças a um artigo levado pelo médico e político brasileiro Rodrigues Doria, que escreveu um texto completamente racista, onde dizia que a maconha e os negros eram os responsáveis pelas violências, crimes e loucuras. A partir da década de 30, a maconha passou a ser amplamente proibida em todo o mundo. Nos Estados Unidos, com o fim da lei seca, o Departamento de Narcóticos ficou sem o seu principal vilão, o álcool, o que fez a maconha ser a substância perseguida da vez. Somado a isso, um grande investimento dos setores farmacêuticos, petrolíferos e do álcool na fabricação de muitas propagandas e estudos para demonizar a maconha na sociedade, já que a maconha era a principal concorrente de matéria-prima dessas indústrias. Esses estudos foram muito tendenciosos e as propagandas eram completamente exageradas e fora da realidade. Tudo na tentativa de afastar a maconha como concorrente de remédios, matéria-prima nas indústrias e como substância recreativa. Olha só como eram as propagandas da época. These high school boys and girls are having a hop at the local soda fountain.
innocently they dance, innocent of a new and deadly menace lurking behind closed doors. Marijuana, the burning weed with its roots in hell. In this film, you will see the ease with which this vicious plant can be grown in your neighbor's yard, rolled into harmless-looking cigarettes. Smoking the soul-destroying reefer, they find a moment's pleasure, but at a terrible price. Debauchery, violence, murder, suicide. And the ultimate end of the marijuana addict. Hopeless insanity. See this important film now. I took a few puffs, and things began to get fuzzy and move in slow motion. The big guy and everyone else was laughing at me. This is the real action, the pot party. The trippers, the grasshoppers, the hip ones, all gathered in secrecy and flying high as a kite. Outside the boundaries of their phony world of kicks is the ever-present possibility of discovery. This must be avoided at all costs, for discovery brings with it the penalties of society: shame, arrest, prison. So destroy the evidence, leave not a trace, burn it in paper trash. That way they can deny possessing the illegal marijuana. Os interesses políticos também ditaram o rumo da maconha. Durante a Segunda Guerra Mundial, vimos uma propaganda do governo dos Estados Unidos, bem diferente dessas aí. Esse foi um documentário para incentivar a produção de maconha para suprir necessidades da guerra, como cordas, tecidos, lonas e óleo para motores. Hemp was already old in the service of mankind. For centuries prior to about 1850, all the ships that sailed the western seas were rigged with hempen rope and sails. For the sailor, no less than the hangman, hemp was indispensable. But now, with Philippine and East Indian sources of hemp in the hands of the Japanese, and shipment of jute from India curtailed, American hemp must meet the needs of our Army and Navy, as well as of our industries. In 1942, patriotic farmers, at the government's request, planted 36,000 acres of seed hemp, an increase of several thousand%. The goal for 1943 is 50,000 acres of seed hemp. Aí, após a guerra, com o forte boom das indústrias, o cânhamo acabou perdendo seu lugar. Mas em outra situação, os interesses políticos mudaram. Marijuana, pot, grass, whatever you want to call it, is probably the most dangerous drug in the United States, and we haven't begun to find out all of the ill effects, but they are permanent ill effects. I shall continue to oppose efforts to legalize marijuana. The Nixon campaign in 1968 and the Nixon White House after that had two enemies, the anti-war left and black people. You understand what I'm saying? We knew we couldn't make it illegal to be either against the war or black. But by getting the public to associate the hippies with marijuana and blacks with heroin, and then criminalizing both heavily, we could disrupt those communities. We could arrest their leaders, raid their homes, break up their meetings, and vilify them night after night on the evening news. Did we know we were lying about the drugs? Of course we did. Ou seja, proibiram a maconha como justificativa da perseguição e repressão de minorias e grupos étnicos. Essa forte repressão resultou na proibição federal da maconha em 1937 nos Estados Unidos e em 1938 no Brasil. Isso
resultou em muitas desinformações, faltas de pesquisas e deu início ao tráfico e, consequentemente, ao prensado. Mas hoje, quase 100 anos do início da proibição, a ganja vem voltando a ter sua importância reconhecida, seus estigmas esquecidos e vem conquistando a legalidade em cada vez mais países. E o que antes prejudicava a sociedade, agora vem beneficiando, com menos repressão e políticas de reparação. Onde antes havia criminalidade, passou a ter novos postos de trabalho e arrecadação de impostos. Inclusive, estamos vendo avanços aqui no Brasil, e em breve devemos ter a descriminalização e a legalização. Mas até lá, precisamos desmentir e combater muitos preconceitos, frutos desses muitos anos de proibição. Esses quase 100 anos de proibição criaram muitos tabus sobre a planta e tiveram muitos impactos nas sociedades, principalmente as mais pobres, com o tráfico e a guerra às drogas. Nesse vídeo, vamos quebrar algum desses mitos criados nesses muitos anos de proibição. Vem com a gente! A maconha é a pior droga que existe? Não, pelo contrário. Em 2020, a ONU retirou a maconha da lista de drogas consideradas perigosas. E já estamos vendo que em sociedades que liberaram os usos, como o Canadá e o Uruguai, a maconha teve um impacto positivo, melhorando a economia local e o bem-estar social. E tem muitos estudos provando isso. Porém, não podemos esquecer que, assim como qualquer outra substância que causa alterações no nosso organismo, como o álcool, o uso da maconha não é recomendado para adolescentes. A maconha mata ou causa overdose? Não! Nunca na história já se observou mortes ou overdose fatal por uso de maconha. A única correlação que se tem é em usos excessivos e abusivos de THC, que pode causar ansiedade e crises de pânico para quem já apresenta esses quadros ou tem predisposição genética. A maconha mata neurônios? Todo mundo já ouviu que a maconha mata neurônios, não é mesmo? Mas é pelo contrário, já foi observado e estudado que os canabinoides têm propriedades neuroprotetoras, ajudando no controle de processos neurodegenerativos e de neurogênese, o que até então acreditava ser impossível, a criação de novos neurônios e novas ligações de sinapses entre eles. Os canabinoides, eles têm um potencial de neurogênese. Neurogênese é a criação de novas células nervosas. Então, quando fiz faculdade, eu aprendi que não existia neurogênese, que não existia a possibilidade de ter novas células nervosas. Mas existem evidências já demonstrando essa criação de novas células. Não só a criação de novas células, mas a criação de sinapses entre essas células. Muitas coisas que foram criadas nas décadas de 30, 40, 50, 60 persistem até hoje. Então, maconha mata neurônio é uma frase que quase qualquer pessoa assina embaixo, e o que é muito irônico, porque a maconha produz novos neurônios, produz novas sinapses. Por isso que é tão interessante para pessoas mais velhas, e é justamente por isso que os mais jovens devem se abster, porque já possuem muitos neurônios, muitas sinapses, e um excesso pode fazer mal. Lembra daqueles estudos bem tendenciosos que foram feitos no início da proibição? Pois é, esse papo que a maconha mata neurônios começou num desses estudos aí. After 6 years of requests, how the study was conducted was finally revealed. Instead of administering 30 joints a day for 1 year, Dr. Heath used a method of pumping 63 Colombian-strength joints through a gas mask within 5 minutes over 3 months. They suffocated the monkeys. What they did is they put these gas masks basically on their face and they pumped pot into it, but without additional oxygen. So after X amount of time, the brain shut down. Well, if you suffocate, the first thing that's going to happen is your brain cells are going to die with lack of oxygen. E a maconha? É a porta de entrada para outras drogas? Não. Inclusive, a maconha já está sendo usada como porta de saída para drogas mais pesadas. Alguns centros de reabilitação ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil, na Universidade Unifesp em São Paulo, estão oferecendo maconha como ajuda para vencer as crises de abstinência e dependência química de drogas como crack, cocaína, heroína, tabaco e o álcool. A maconha vicia? O nosso cérebro se vicia em tudo que nos dá prazer. Ele faz isso liberando dopamina,
E isso ocorre na alimentação, principalmente de açúcares, quando bebemos café, álcool, refrigerante e quando usamos maconha também. A diferença é que o uso da maconha não está associado à dependência química, como drogas mais pesadas. Já se sabe que 9% dos usuários de maconha passam a ter o uso mais abusivo da planta, diferente da nicotina, que possui uma taxa de 32%, a cocaína com 20% e o álcool com 16%. E diferente da maconha, todas essas substâncias podem causar uma overdose e morte por dependência química. O THC é uma droga e o CBD é remédio. Não, por favor. Quanto mais se estuda sobre o THC, mais se sabe como ele também tem propriedades medicinais, algumas exclusivas do THC. Além do que, os canabinoides trabalham juntos de forma balanceada, ou seja, o CBD pode contrabalancear os efeitos do THC. Isso é o que a gente chama de efeito comitiva, mas a gente tem um vídeo só para falar disso no próximo módulo. Já a gente chega lá. Se legalizar, vai todo mundo sair usando maconha? Após a legalização no Canadá, Uruguai e em vários estados americanos, o índice de uso de maconha entre os jovens diminuiu. Isso devido ao maior controle na venda, disseminação de propagandas e educação sobre os usos. Podemos usar como exemplo aqui o Brasil, que após leis de venda e propagandas de conscientização do cigarro e o álcool, tiveram grande impacto no número de jovens e adolescentes consumindo essas substâncias. É você quem financia o tráfico. O maior problema da maconha é ela ser proibida. A sua proibição resultou em uma guerra que vivemos todos os dias, principalmente em regiões mais pobres, que se tornaram grandes campos de batalha da fracassada guerra às drogas. E quem tá ganhando são as facções que detêm o monopólio da maconha. Os únicos resultados dessa guerra são o aumento da população carcerária e o alto índice de mortes de pretos, pobres e crianças por forças policiais em operações nas comunidades. Durante a lei seca nos Estados Unidos, as máfias como a de Al Capone enriqueceram e passaram a dominar esse mercado ilegal. No México, os cartéis já causaram muitos massacres e elevaram o número de violências e mortes. Outro problema é a venda e o consumo de maconha sem procedência, como o prensado, o que pode fazer mal à saúde, tornando a proibição, além de uma questão de segurança pública, também uma questão de saúde. A proibição acaba por ser a droga mais perigosa de todas. Como falamos anteriormente, a maconha sempre esteve presente no cotidiano da humanidade. E uma coisa em comum entre todas as civilizações que usavam a cannabis ela sempre estava presente em momentos de paz e cura, seja na busca espiritual ou na medicina tradicional. Os mais diferentes relatos e pesquisas mostram que a maconha era usada de todas as maneiras. As mais tradicionais e comuns eram queimando, seja em incensos, cachimbos, cigarros ou até mesmo em fogueiras dentro de cabanas. Também ferviam a planta para fazerem chás e faziam extrações de óleos. E assim ela era usada para enxaquecas, dores, náuseas, cólicas, insônia, queimadura, inflamação, como anestésico, para doenças respiratórias, para basicamente tudo. Um papiro descoberto no Egito descreve a maconha até como forma de prolongar a vida. Um verdadeiro elixir da vida, não é mesmo? Hoje, com o avanço da ciência, todos esses usos estão sendo comprovados cientificamente. E a maconha vem voltando a ter sua importância reconhecida e disseminada ao redor do mundo. Conseguimos aplicar a maconha em cremes, pomadas, tanto como de cosméticos ou para inflamações, em muitos tipos de óleos para vaporizar, ingerir, aplicar em cápsulas ou comestíveis, ou simplesmente queimando um. E dessa forma, a maconha vem proporcionando uma melhor qualidade de vida para quem passa a usufruir dessa terapia. Você disse uma vez que a maconha está para a medicina do século XXI, como os antibióticos tiveram para a medicina do século XX. O que você quis dizer com ela, Cidade? Algumas moléculas, por exemplo, a penicilina, embora seja uma única substância,
por atuar em tantos tipos diferentes de bactérias, acabou tendo um impacto gigantesco para doenças muito diferentes. É a mesma coisa, claro, numa analogia, acontece com a cannabis, porque a cannabis também tem uma aplicação muito vasta. Então fica muito complicado dizer, olha, isso aqui é um remédio muito útil para tantas coisas diferentes, e por outro lado a gente vai tratar como se fosse um veneno, como se fosse plutônio ou o veneno da jararaca. Eu tenho usado essa frase para dizer o seguinte, vamos pensar que a medicina do século XXI, ela já abraçou no Canadá, nos Estados Unidos, na Alemanha, Israel, ela já abraçou a cannabis e os canabinoides. Então, isso não vai voltar atrás. É tapar o sol com a peneira, achar que vai colocar esse gênio dentro da garrafa. É uma revolução científica que já aconteceu. Hoje em dia, no Brasil, muitos médicos ainda fazem a terapia canábica como última escolha. E, na verdade, o que está acontecendo no mundo desenvolvido é que ela começa a virar a primeira escolha. Às vezes, surge a pergunta: qual a diferença entre a maconha medicinal e a maconha recreativa? A verdade é que não existe. Tudo é a mesma maconha. A diferença está na forma do consumo, às vezes para fins terapêuticos e às vezes para fins recreativos. E às vezes para os dois. Ou vai dizer que fumar um para aliviar as cólicas e enxaquecas não é terapêutico? Ter boas noites de sono, livre de insônias. Fumar um para aliviar dores musculares após os exercícios não é um uso terapêutico? Ou até mesmo socializar no final do dia, dando boas risadas, também não é essencial para a saúde mental. Podemos ver como exemplo Israel, onde o Estado já percebeu os benefícios que a maconha traz e passou a fornecer maconha gratuitamente para os militares que voltam da guerra com estresse pós-traumático, para que assim passasse a ter uma vida melhor. O debate sobre o uso medicinal da maconha tem sido fundamental para a legalização e descriminalização de todos os seus usos, pois cada vez mais se reconhece como a planta pode contribuir para a saúde pública e o equilíbrio do corpo e da mente. Há poucos anos atrás, a maconha era a última alternativa para muitas pessoas, por puro medo. Hoje, ela já é a opção preferencial para inúmeros tratamentos. Isso vem diminuindo a dependência de muitos medicamentos tarja pretas tradicionais, muitos dos quais podem ser viciantes e apresentar efeitos colaterais graves. A maconha, de uma planta proibida e marginalizada, vem voltando a ser cada vez mais uma aliada da saúde e bem-estar das pessoas, e até dos animais. O futuro nos reserva ainda mais descobertas e avanços em relação a seus inúmeros usos. Apesar de usada há milhares de anos, só começamos a entender como a maconha atua no nosso organismo recentemente, nos anos 90, quando descobriram que o nosso corpo, olha só, produz maconha. Exatamente, descobriram os endocannabinoides e o sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide é um sistema presente do nosso organismo, como outro sistema que temos, endócrino, nervoso e imunológico, por exemplo. Porém, a função do sistema endocannabinoide é a de regular e manter em equilíbrio todos os outros sistemas, garantindo que todos os processos do nosso corpo ocorram normalmente. Para isso, esse sistema produz os endocannabinoides, substâncias moleculares praticamente idênticas com os canabinoides encontrados na maconha. Por isso, os canabinoides conseguem se ligar ao sistema endocannabinoide. E aí fica fácil entender como a cannabis atua no nosso corpo. Se a gente pensar no nosso corpo como uma banda, a gente tem o violino, que é um sistema imunológico, o sistema neurológico é a bateria. A gente tem um maestro dessa banda. O maestro é o sistema endocannabinoide. Esses outros sistemas que estão na banda, eles coexistem. Então, existe uma correlação do sistema endocannabinoide com o neurológico, do sistema endocannabinoide com o sistema imune ou a produção de hormônios. E existe essa correlação. Então, a modulação vem daí. Existe receptor no corpo inteiro e esses ligantes eles podem melhorar diferentes funções do nosso corpo. Em praticamente todas as doenças ou disfunções do nosso organismo, o sistema endocannabinoide está desregulado ou deficiente.
É aí que os canabinoides da maconha passam a ser a melhor opção para suprir essa falta. O primeiro endocannabinoide descoberto, anandamida, que deriva de Ananda, que significa felicidade e paz. Bonito, né? O nosso organismo, de certa forma, produz a sua própria maconha para regular o nosso corpo e nos deixar felizes e em paz. É aqui que entra o efeito comitiva que falamos anteriormente. Por exemplo, o endocannabinoide anandamida regula algumas funções fisiológicas, como o humor, apetite, o sono e a regulação da temperatura corporal. O THC altera nossa percepção, nosso humor, modula ligações neuronais, o que influencia no pensamento, criatividade e memória. Estimula também a liberação de dopamina e outros neurotransmissores, o que está ligado ao aumento da euforia e do relaxamento. O CBD também modula diversas funções do nosso corpo, estabilizando ligações neuronais e relaxando tanto o corpo quanto a mente, como o THC, mas sem alterar a percepção, memória e outros fatores que deixam chapado. E a lista dos canabinoides, endocannabinoides, terpenos e flavonoides é grande, e as interações entre cada um é infinita. Por isso, o consumo de flores e óleos full spectrum tem ótimos resultados, já que se mantém todos os compostos juntos. Falamos de como não existe maconha medicinal e a maconha recreativa. Essa divisão se deve muito ao medo que as pessoas têm do THC, por causar essa sensação de chapar e o CBD não produzir esse efeito. As pessoas veem o tetraidrocannabinol como algo ruim, já que ficar chapado tornou-se um ato estigmatizado, e o CBD ficou com a fama de composto medicinal. Uma boa analogia é com o café. As pessoas podem tanto ir na farmácia e comprar cápsulas de cafeína isolada, ou podem consumir o café em sua totalidade, com todos os seus componentes e aromas. E aí, como é que você faz? As descobertas sobre a maconha vêm avançando cada vez mais. E com isso estamos descobrindo propriedades quase milagrosas da cannabis, que vem possibilitando muitas pessoas a ter uma melhor qualidade de vida. Algumas doenças que antes pareciam não ter solução, ou eram controladas à base de remédios com muitos efeitos colaterais, hoje estão sendo tratadas com maconha. Como é o caso de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, esclerose múltipla e o Parkinson. Essas doenças não tinham volta, como o próprio nome diz, degenerativa. Mas agora, estudando o sistema endocannabinoide e os canabinoides, simplesmente descobriram que a maconha está devolvendo a vida para essas pessoas. Pelos canabinoides controlarem nossos sistemas fisiológicos e por diversas doenças serem decorridas de uma alteração nos sistemas fisiológicos, eles possibilitam uma melhora muitas vezes instantânea em muitos quadros de saúde. Essa melhora é porque os canabinoides podem estabilizar o sistema nervoso. E quando os canabinoides endógenos produzidos pelo nosso corpo não conseguem fazer isso, os canabinoides da maconha conseguem fazer, possibilitando uma melhora até mesmo melhor do que os remédios convencionais, já que esses remédios fazem seus efeitos sedando o sistema nervoso, deixando o paciente sempre dopado e com muitos efeitos colaterais, às vezes tendo que tomar mais remédios para tratar dos efeitos de outros remédios e por aí vai. Além de estabilizar o sistema nervoso, os canabinoides estimulam a produção de novos neurônios, novas ligações entre eles, as sinapses, e ainda protegem esses neurônios de deteriorar. Por isso, quem passa a fazer o tratamento com maconha consegue voltar a ter uma vida normal, recuperando até capacidades cognitivas. They call it my happy pill. Everybody, and I call it my happy pill. Not too long ago, Lucy was confused, falling down and speaking gibberish. Her daughter brought her to a neurologist. And they came back with a diagnosis of advanced dementia. We thought we'd only have her maybe for another 6 months. I think Lucy's had one of the most dramatic responses with the use of cannabis. I've got my mom back. I know it sounds crazy,
but it seems as if I was given back a life. Quem sofre com epilepsia também encontra na ganja uma ajuda muito eficaz. Essas mesmas propriedades no sistema nervoso conseguem interromper crises de convulsões e impedir que novas ocorram, e sem sedar o sistema nervoso. Toda a gente nunca perdeu a esperança de um dia ela ganhar novamente as suas habilidades, né? E foi exatamente essa esperança que moveu a gente de revirar o mundo atrás de alguma coisa que pudesse ajudar. E o que nós conseguimos encontrar foi o CBD. Em casos de pessoas que vivem no espectro autista, a maconha também contribui muito para trazer uma normalidade para o paciente, diminuindo crises de agitação ou estresse, trazendo uma maior percepção e comunicação com o meio externo, permitindo a pessoa se relacionar melhor com a realidade, vivendo sem crises e diminuindo o nível de ansiedade. Here's your meds, buddy. Junior had very limited communication skills. Before cannabis, he would point and things at Grunt. You want a carrot? No. This one? I would say within the first week, he started speaking his first full sentence. He's been having full sentences. He's been completely social. He comes up to people and his speech has made just such an improvement. Since day one of cannabis, I see a future. I see he wants to be a doctor, he wants to be a scientist, whatever. I could see him, adequately achieving any goal he puts his mind to. E tem muitas outras disfunções no nosso corpo que os canabinoides podem atuar. Em doenças autoimunes do sistema imunológico, como esclerose múltipla, lúpus, vitiligo, reumatismos e doença de Crohn, os canabinoides ajudam a reduzir a inflamação e a dor associada a essas inflamações, além de modular a resposta imunológica do corpo. Também em problemas respiratórios, como o asma e a bronquite, já que os canabinoides têm propriedades broncodilatadoras. E também no glaucoma, auxiliando na diminuição da pressão intraocular, na endometriose, reduzindo o processo inflamatório e diminuindo as dores, contra a insônia, induzindo o sono e aumentando a duração dele através de propriedades calmantes analgésicas. Na osteoporose, fortalecendo e impulsionando a produção de tecido ósseo. Na ansiedade, atuando como um calmante natural. Na diabetes, reduzindo o nível de açúcar no sangue, e na dor crônica e enxaquecas, com as propriedades analgésicas. E as mesmas propriedades neurológicas dos canabinoides são eficazes no equilíbrio neurológico de várias condições, e cada dia estamos descobrindo mais. Quem também está passando por tratamentos na luta contra o HIV ou o câncer, a cannabis também vem ajudando. É uma revolução na medicina para muitas disciplinas diferentes, para muitas áreas diferentes. Mas no caso da oncologia, é uma revolução muito profunda. Por quê? Porque ela tem duas etapas. A primeira etapa, que já sabemos desde os anos 60, pelo menos, quem está passando por quimioterapia ou radioterapia precisa de cannabis. Precisa de cannabis para dormir, precisa de cannabis para se alimentar, precisa de cannabis para aguentar a depressão, para a ansiedade, para não ficar com dor e para poder ter prazer na vida. Isso é sabido em Israel desde os anos 70, as pessoas têm acesso, sem preconceitos. Mas a gente não sabia, e foi uma descoberta recente dos últimos 10 anos, que a maconha, em algumas situações, ela pode ser muito útil na causa, para ser um efeito antitumoral, na causa do câncer. Então vocês estão vendo aqui um modelo de glioma, um câncer cerebral muito agressivo, né? Isso numa placa de Petri. Se não for tratado, esse tumor vai crescer em 21 dias a 45 milímetros cúbicos. Está crescendo numa placa de Petri. Aí você trata com canabinoides, nesse caso THC e CBD. O tumor cresce à metade, ou seja, eles foram eficazes, reduziram a velocidade de crescimento do tumor, mas não impediram o crescimento do tumor completamente. A irradiação, ou seja, a radioterapia, não conseguiu nesse caso impedir. O tumor cresceu. Aí quando se combina a radioterapia com os canabinoides, o tumor praticamente não cresce. Quando o paciente tem uma melhora na qualidade de vida, os familiares e os cuidadores que o rodeiam também são impactados.
Algumas pessoas se tornaram exemplo do tratamento de suas doenças com maconha, e suas histórias comovem a todos que passam a conhecer. Um dos principais exemplos rolou nos Estados Unidos, em 2013, quando foi exibida uma reportagem na CNN sobre o uso de maconha medicinalmente. Na reportagem, mostraram Charlotte. Charlotte tinha menos de 1 ano quando começou a apresentar um quadro sério de convulsões. So it was around 3 months. You said that when you first noticed that Charlotte had a seizure. I was changing her diaper, putting a new diaper on from after the bath, and her eyes just started flickering. It led to the first of many trips to the ER. Aos 5 anos de idade, estava tendo mais de 300 convulsões por semana. Seu corpo já estava tão debilitado que ela poderia morrer a qualquer momento. A única solução que os médicos tinham era colocá-la em coma para que seu corpo pudesse descansar. 300 seizures a week, almost 2 every hour. She was not talking or moving, basically catatonic. Foi então que os pais de Charlotte conseguiram, depois de muitas dificuldades, um médico que aceitou receitar óleo rico em CBD para uma criança de 5 anos. From the moment Charlotte entered his office, he knew she was in trouble. While he was just examining her, she had 2 seizures. She'd failed everything. There were no more options for her. Everything had been tried, except cannabis. E assim que Charlotte usou o óleo pela primeira vez, suas convulsões pararam e ela ficou dias sem ter novas. Syringe and squirted it under her tongue. It was exciting and very nerve-wracking. Holding Charlotte in her arms, Paige waited. An hour ticked by, and then another, and then another. She didn't have a seizure that day. And then she didn't have a seizure that night. Did you sit there and look at your watch? And... Right, I thought, this is crazy. And then she didn't have one the next day. And then the next day. And I thought, she would have had 100 by now. Antes, a menina que ficava constantemente convulsionando depois do tratamento com maconha passou a ter uma vida normal. After almost 2 years on a feeding tube, she was now eating on her own. Yellow? She was talking, even walking. Puppy. Yeah, please, she said please. Go! Say puppy. Yeah! She's horseback riding. Good girl. She even rides a bike on her own. I literally see Charlotte's brain making connections that haven't been made in years. It's almost seeming to build her brain, where before it seemed broken. To be able to give a medicine after the injury to reverse some of the damage, that's huge. Assim, Charlotte passou a ser um marco na conscientização sobre o potencial terapêutico da maconha e ajudou a impulsionar a legalização do uso medicinal nos Estados Unidos. Hoje, existe até uma strain rica em CBD em sua homenagem. It's Charlotte's Web. It is Charlotte's plant. It's Charlotte's plant. Not anymore. Now it's for all the children. More than 41 children are using Charlotte's Web here in Colorado. All of them are reporting significant seizure reduction. And there are dozens more on a wait list, hoping, praying that a plant could change their lives, just like it did for Charlotte. I'm gonna get you. Aqui no Brasil, muitas famílias passaram por isso. Como foi o caso de Margarete Brito. Inspirada na história de Charlotte, Margarete trouxe dos Estados Unidos óleo rico em CBD para sua filha, que também sofria com um quadro severo de convulsões. Conforme o esperado, as convulsões que a menina sofria passaram a ser esporádicas, e assim ela pôde seguir uma vida mais normal. A partir daí, Margarete passou a estudar muito sobre maconha, e conseguiu na justiça o primeiro habeas corpus para cultivar maconha para fins medicinais no Brasil. Em 2013, fundou a APEP, Associação de Apoio à Pesquisa e à Pacientes de Cannabis. Hoje, junto da APEP, são mais de 80 associações pelo Brasil, atendendo a mais de 100 mil pessoas que precisam da maconha para cuidar de si. Como o Seu Ivo, que teve sua história contada no programa Encontro da Rede Globo. Seu Ivo sofre mal de Alzheimer, e mesmo com muitos remédios fortes, Ivo ainda tinha picos de estresse e violência, além de difícil convivência devido ao estágio avançado da doença. Após o tratamento com maconha, Seu Ivo deixou de ser violento e passou a conviver em harmonia com seus familiares, fazendo uso único e exclusivo de cannabis, deixando de lado todos os outros remédios.
Não lembro como foi a última vez que meu pai me chamou de filho, falou que me ama e me deu um abraço. Hoje foi esse dia. Gratidão, meu irmão. E o humor dele tá muito melhor também. Vamos assistir essa reportagem aí um pouco antiga. 8.000 habitantes. Índice de criminalidade perto do zero. A pacata Cruzeta, no interior do Rio Grande do Norte, foi feita para o sossego. Até que uma incrível descoberta tirou a tranquilidade dos moradores. O delegado da cidade percebeu que algumas plantinhas no jardim da praça pareciam pés de maconha. O teste confirmou a suspeita e a agitação foi geral. Todo mundo queria conhecer a tal de maconha. Surpresa também para Dona Marta, que há 5 anos cultivava a planta no quintal. O que a polícia chamou de cannabis, Dona Marta conhecia como liamba, um santo remédio. Para dor de dente, dor de ouvido, febre, dor de cabeça, soluço. Se você tiver com soluço, você cheira ela, na mesma hora o soluço desaparece. A maconha foi encontrada em outras 6 casas. Seu Matias tomava chá. Já tomei 2, vou tomar mais 3 para renovar, uai. Muito bom, né? Nos países legalizados, as casas de repouso e associações de terceira idade já adotaram e recomendam a terapia canabinoide. It's a state-run nursing home outside of Tel Aviv. Residents here are using marijuana for pain, loss of appetite, Parkinson's disease, and dementia. Moshe Root is one of those residents. He was 77 when he smoked his first pipe of marijuana. He's 80 now, and he smokes a couple of times a day. It's to help with the pain and the hand tremors caused by a stroke. He even decided to light up during our interview to stop his hands from shaking. You're saying your hands are steady because of the marijuana? It also helped ease a deeper pain hidden from sight. You see, Moshe is a Holocaust survivor. When his wife died a couple years ago, he was haunted by nightmares of his childhood, hiding from the Nazis. The marijuana, he says, took him out of the darkness. You dream. You fly. When you smoke? Yeah. It's been a standing joke in my family. My grandson just thinks it's wonderful. I have to tell all my friends, my 90-year-old grandmother's taking marijuana, he says. Her arthritis was so bad, she was ready to give away her piano. When her grandson suggested marijuana, she was skeptical. I'd sit down at the piano and I'd get so mad because I just couldn't stand it, you know. And so I went on the cannabis, and I was on it about 6 weeks, and I began to think, this feels pretty good, you know. Not having the pain I was in, and my hands weren't swelling up. Since then, Neva is back at it, playing regularly for her fellow residents and enjoying the moment. Dos maiores clientes dos dispensários são os velhinhos. Existe todo um acolhimento com palestras, explicando e desmentindo tudo que eles ouviram a vida toda sobre a maconha, igual a gente está fazendo aqui, e informando o quanto a cannabis beneficia a terceira idade, literalmente rejuvenescendo o cérebro idoso. Esse artigo aqui é maravilhoso. Isso aqui você imprime e coloca no bolso e leva com você. Isso é muito útil. O que eles viram é que os animais jovens, eles ficaram meio bobos com o THC. Né? De certa maneira, replicando o que o dado epidemiológico humano mostra. Só que nos animais maduros e velhos, essas linhas estão invertidas. Ou seja, os animais ficaram melhores. Os animais idosos tratados com THC ficaram tão espertos quanto um animal adolescente não tratado com THC. Esse estudo, ele foi além de caracterizar o comportamento. Ele foi na raiz dessa mudança de comportamento, buscando ver que genes estavam sendo expressos nesses diferentes grupos de animais. São genes ligados à formação de novas sinapses, à conexão entre as sinapses, aos neurotransmissores, à plasticidade do sistema nervoso, à capacidade de transformação do sistema nervoso. E nos animais jovens, que são tratados com THC, eles passam a expressar os genes com um perfil semelhante ao dos animais velhos. Então, de certa maneira, o THC transforma o animal jovem em idoso e transforma o idoso em jovem. Então, se a gente produz endocannabinoides toda a vida, e se essa produção ela decai com a idade, a gente vai ter que suplementar, como muitos hormônios são suplementados.
E não é que aquele papiro de milênios no Egito acertou mesmo quando falou que a maconha é tipo um elixir da vida. Mas foi a partir de vários desses relatos que o movimento para a legalização dos usos medicinais levou uma pressão na Anvisa, que resolveu permitir a venda de maconha de forma regulamentada. Mesmo que a lei de drogas brasileira proíba cannabis, já podemos nos consultar com vários médicos e iniciar a terapia canabinoide para essas diversas condições de saúde. A plataforma Ganja Care e o marketplace Ganja Market já são soluções especializadas para se consultar e adquirir óleos, comestíveis, flores e vários produtos à base de maconha. Além disso, estamos vendo o avanço no setor jurídico para possibilitar o habeas corpus para associações de pacientes que conseguem garantir tratamentos mais baratos e para pacientes individuais que, através dessa via jurídica, passam a ter permissão para o cultivo e extração do próprio óleo. A maconha só tende a avançar. Juridicamente, socialmente, cientificamente, com as muitas descobertas que vêm por aí. E por que não, recreativamente, né? A maconha é uma planta incrível mesmo, né? Que está com a humanidade desde quando a gente inventou a agricultura, há mais de 10 mil anos. E tem estado com a gente desde então. Olha quanta coisa se pode fazer com essa planta, é de tijolo a remédio. E é remédio tanto para dor no pé, até para estabilidade neurológica. Apaga a fumaça do revólver da pistola, manda a fumaça do cachimbo pra cachola, acende, puxa, prende, passa, índio quer cachimbo, índio quer fazer fumada. A maconha é literalmente a salvação do planeta. Ela tanto equilibra o corpo e a mente, mas também o planeta Terra. Não tem como falar em medidas para frear o aquecimento global sem incluir a maconha. Na verdade, né, durante esses 10 mil anos, a humanidade foi descobrindo esses milhares de benefícios. A maconha já era parte do nosso dia a dia. A primeira Bíblia impressa foi impressa em papel de maconha. A primeira Constituição dos Estados Unidos também, e até Bangladesh tem esse nome por causa da maconha. Mas esse lugar foi cruelmente cessado por pautas conservadoras, racistas e pelo capitalismo predatório. Mas não durou muito, o que são 100 anos dentro de 10 mil anos. Mas fez um estrago, né? Se Leonardo dá 20, por que é que eu não posso dar 2? Mesmo apertando na encolha, malandro, pinta a sujeira depois. Mesmo apertando na encolha, malandro, pinta a sujeira depois. Levei um bote perfeito com um baseado aceso na mão. Tomei o sacode regado a tapa, pontapé e pescoção. E eu fui levado direto à presença do doutor delegado. Ele foi logo gritando: vai se abrindo, malandro, e me conta tudo como foi. Eu respondi: se Leonardo dá 20, doutor, por que é que eu não posso dar 2? A parada é essa. Aí o doutor mandou assim pro malandro: se liga, Leonardo é Leonardo, me disse o doutor. Ele faz o que bem quer e está tudo bem. Infelizmente é que na lei dos homens a gente vale o que é e somente o que tem. Ele tem imunidade para dar quantos quiser, porque é rico, poderoso e não perde a pose. E você que é pobre favelado, só deu 2, vai ficar grampeado no 12. Felizmente, cada vez mais pessoas que antes tinham seus preconceitos passaram a conhecer e se beneficiar dos potenciais que a maconha vem proporcionando. Precisamos cada vez mais pôr em pauta esses debates e ensinamentos para continuar desconstruindo todos os tabus e mentiras que caracterizaram a maconha nos últimos anos. A maconha só era mencionada dentro desse cenário de crimes, guerras e drogas, mas já não é assim em boa parte do mundo.
Quer só uma prova de como esse debate pode ser feito de uma forma muito saudável? Ó, esse aí é o Padre Ticão, da paróquia São Francisco de Assis, em São Paulo. Ele foi um dos principais ativistas que difundiu a pauta da cannabis. Ele já fez muitas palestras, aulas gratuitas para comunidades, tem até um curso na Universidade Federal de São Paulo sobre cannabis e endocannabinoides em parceria com ele. E ele já até fez uma missa para a maconha. Não acredita? Olha só. Ela é revestida de testemunhos para mostrar que é uma planta divina, que é uma planta que traz paz para a família. Toda família se beneficia quando alguém usa. Na Bíblia, a palavra óleo aparece 97 vezes. E alguém perguntou, mas é o óleo da cannabis? A cannabis é usada no mundo há quantos anos? Milhares de anos. Logo que começou o primeiro curso, um jovem me deu uma flor. Aí eu cheirei e falei, nossa, que cheiro. Padre, não é cheiro, é perfume. Um abraço canábico, bem forte. Viva a luta da cannabis. Viva a nossa caminhada. Só ela me traz beleza nesse mundo de incerteza. Quero fugir, mas não posso. Esse mundo inteirinho é só nosso. Eu quero Maria Joana. Eu quero Maria Joana. De nada adianta disponibilizar a maconha, seja somente nas mãos de grandes farmacêuticas que tanto contribuíram para a demonização da maconha, ou com preços absurdos que somente a classe mais rica e que nunca sofreu com a guerra às drogas vai poder comprar. Precisamos deixar a maconha acessível para todos, possibilitando que quem quiser plantar o seu remédio esteja amparado para fazer isso com qualidade e sem repressão. Precisamos deixar a maconha disponível no maior sistema público de saúde do mundo, o SUS. Mas principalmente, colocar um cessar na guerra às drogas, que mais parece uma guerra contra os pobres, né? Isso causa muitas violências e mortes, quase que exclusivamente de pessoas pretas nas comunidades pelo Brasil. São mais de 5 bilhões gastos apenas pelo Rio de Janeiro e São Paulo, na repressão e violência no cotidiano dessas pessoas todos os anos. 70% da receita do tráfico, cerca de 12 bilhões por ano, vem da venda de maconha. Parece que proibir não impede a venda, né? Legalizando, é possível diminuir o faturamento do tráfico, e quem sabe empobrecendo o tráfico seja uma forma de diminuir o controle dele. Eu canto assim porque eu fumo maconha. Adivinha quem tá de volta explorando a sua vergonha. Eu sou melhor do microfone, não dou mole pra ninguém. Porque o Planet Ramp ainda gosta da Mary Jane. Então por favor, não me trate como marginal. Se o papo for por aí, já começamos mal. Quer me prender só porque eu fumo cannabis sativa. Na cabeça ativa, na cabeça ativa. Na cabeça ativa, isso te incomoda. Eu falo, penso, grito, isso pra você é foda. Mente aguçada, meu irmão. Eu sei que isso te espanta, mas eu continuo queimando tudo até a última ponta. Como a gente viu, a base para a proibição da maconha foi pautada em puro racismo e preconceito. Não podemos esquecer dessa história. Temos que pensar em reparações e programas públicos e privados para destinar parte dessa revolução canábica em benefícios e oportunidades para quem sofreu anos de repressão. Vou apertar, mas não vou acender agora. Simbora, gente. Vou apertar, mas não vou acender agora. E se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora. Legalizar a maconha não é apenas permitir que as pessoas possam fumar, é possibilitar pesquisas, investimentos, arrecadação de tributos, ensinar a redução de danos, diminuir repressões, pensar em sustentabilidade e cuidar da saúde física e mental. Hey, you want to witness some history? Okay, back in the day, George and a few of our founding fathers had hemp farms. Yeah, a president grew his own. Look it up. It was normal. But you know what isn't normal? America's 80 years of unjust prohibition, which hasn't made us any safer. And then there's this. They came up with policies like stop and frisk, where anyone can get searched at any... All right, I'm getting a little off track, but the point is, these punishments have been harsh.
like 25 years in a prison harsh. That's madness. Speaking of, you remember this classic bit of propaganda? Madness? How about wellness? How about everyday good people are using it to calm their pain, their stress, their anxieties? And a product that drove people to the black market is now creating a new global market. That's a lot of jobs. And the same thing that inspired the creators, the makers, and the disruptors, the symbol of counterculture is, at long last, just culture. It's normal again. Here's to the new normal. Is this thing on? Word. So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. Hey, let me get a lighter, That's how it's please. supposed to be. Cause you know I'm high as fuck and I forgot one. Keep that in there. So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be.